Sejam bem-vindos ao Arquifinity, o podcast onde discutimos lucratividade no segmento de arquitetura. Eu sou a Renata Manhã, diretora de marketing e relacionamento do mercado de arquitetura. Estou aqui hoje com Humberto Nunes, que é fundador da boutique com maior estoque à pronta entrega no segmento de arquitetura, e com o Marcos Vieira, que é gestor de relacionamento no segmento de arquitetura. A nossa convidada de hoje é formada no segmento de arquitetura há 14 anos, faz 10 anos que tem o seu próprio escritório e é a primeira arquiteta a trabalhar com neuroarquitetura no segmento. A nossa convidada de hoje é a Carla Schiff. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, muito obrigada. Bem-vinda! Para começar, conta um pouquinho de você, um pouquinho da sua história. Bom, eu falo que a arquitetura e a minha vida pessoal, ela foi muito contínua, assim, não tem uma separação entre a Carla profissional e a Carla pessoa, porque eu comecei a descobrir a minha paixão por arquitetura com 14 anos. E aí eu comecei a trabalhar com arquitetura com 18, então fazem 20 anos que eu atuo na área e então não tem como ter essa separação. E aí, dentro desse universo todo, desse meu caminho, dessa minha trajetória, eu tive algumas situações pessoais que foram me fazendo entender por que as pessoas pensam e agem como agem. E aí, nesse caminho, eu fui mergulhando na neuroarquitetura, que na época se falava de neurociência aplicada à arquitetura. E aí eu comecei a caminhar e entender e perceber que as escolhas que a gente faz de um projeto, ela não é só intencional pensando na estética, mas ela tem um porquê antes. Então, quando a gente cria pensando nos porquês, qual que é o propósito, qual que é a intenção, para quem eu estou fazendo um projeto, porque cada ser humano tem a sua individualidade. Então, dentro disso, eu fui desenvolvendo essa linha criativa e faço esses projetos que me enchem de alegria, porque é uma conexão muito profunda com o cliente, né? Então, é por aí. Hoje nas suas mídias sociais você fala não só da neuroarquitetura, mas também da psicoarquitetura e do design biofílico. Conta um pouquinho para nós dessas metodologias. Não, explica o que é o biofílico. Eu juro por tudo que eu faço que eu ia falar isso. Eu olhei seu Instagram, falei, biofílico, mas será que eu achei a Carla Schiff certa aqui, né? Deve ter outra com esse nome e sobrenome, né? E a Renata ela faz uma pergunta totalmente natural, né? E aí eu falei, será que eu falo? Obrigado, Humberto. Não é verdade? Fala pra gente antes de qualquer coisa, cara. Dá só uma Obrigado. Eu adoro essa Gente, eu não sabia mesmo, é sério. Eu adoro essa naturalidade. Assim, biofilia, como o nome diz, é amor à vida. Então eu vou explicar de forma bem resumida o que são esses 3 conhecimentos, que são os pilares principais da nossa criação de projeto, mas que eles se complementam de uma forma muito harmônica. Então a neuroarquitetura é quando a gente entende que o espaço físico que a gente está, ele impacta nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Então a gente está aqui, o que eu estou sentindo? A temperatura, a luz, o ambiente, as superfícies, as texturas. Então eu tenho essa consciência, esse entendimento, e se eu sei disso, eu consigo curar depressão, ansiedade. É uma ferramenta, né? Eu deixo até deixar claro que não substitui um psicólogo, mas a gente tem índices, né, que mostram que a gente já trouxe bastante melhora para filhos e para pais que têm ou tiveram depressão, ansiedade, e a gente consegue regular isso através do ambiente criado. A psicoarquitetura é o oposto disso. Se eu falar alguma coisa que vocês não entendem, vocês me perguntam, tá? Então, a psicoarquitetura é o inverso. Eu entendo a individualidade de cada ser humano, como que ele sente o mundo, e aí então eu faço esse movimento inverso. Por exemplo, para todo mundo a cor azul traz calma? Não, talvez não, né? Talvez não. Madeira, todo mundo gosta de madeira? Talvez não. Talvez a maioria, porque ele é um elemento natural, que lembra a natureza, aí depois eu caminho para o design biofílico e já explico mais. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem uma referência ao longo da vida de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu e vai formando as nossas preferências. Então, se o Marcos teve uma referência de uma vivência não tão positiva num ambiente cheio de madeira, para ele a relação com a cor madeira, com a textura da madeira, não vai ser positiva. Não. Em contrapartida, se eu fui pedido em casamento num ambiente cheio de madeira, aquilo vai me trazer uma lembrança boa. Nossa, ou se você, de repente, poxa, minha mulher acabou de falar que teve um bebê e, poxa, eu fiquei sabendo num ambiente que tinha um monte de referência de madeira. Então, isso vai te conectar com o sentimento positivo. Então, pensa que a neuroarquitetura é o ambiente impactando quem você é e a psicoarquitetura é você impacta o ambiente. Então eu não posso fazer um projeto sem ignorar isso. Eu não posso perguntar para você quais são suas preferências sem considerar qual que é a referência que você tem sobre tudo que você vê.
certo? Certo. Então, quando a gente fala de design biofílico, biofilia é amor à vida. Então, a gente entende que se a gente está num ambiente que tem natureza, porque hoje a gente vive 90% do nosso tempo, 95%, em ambientes construídos, certo? Sim. Só que se a gente voltar lá atrás, na época das cavernas, qual que era a nossa realidade? A gente passava o contrário, 95% do nosso tempo a gente vivia em meio à natureza. O que aconteceu, e tem estudos que mostram isso, quanto mais a nossa civilização avançava, quanto mais a gente tem acesso à tecnologia, quanto mais a gente tem acesso a meios construídos, né, a construções, a gente tendencia a ficar distante da natureza. Para ficar mais prático, vamos exemplificar pensando na pandemia. Por que os índices de depressão e ansiedade aumentaram tanto? Porque a gente começou a ficar enclausurado. A gente foi impedido de ter acesso à natureza. Tá bom, Kai, entendi. De fato, eu percebo que eu fico mais estressado e às vezes as pessoas nem têm consciência disso. Vocês já perceberam? Às vezes a pessoa tá estressada e o que ela fala? Preciso de férias. Sim. Aonde geralmente a gente tira férias? Natureza, né? Natureza, geralmente, né? Geralmente. Às vezes você pode até gostar de conhecer uma Nova York, né? Mas na grande maioria você busca a natureza. Mas mesmo assim você vai lá no Central Park. Exatamente. Não dá pra ir em Nova York e não ir no Central Park, né? Exatamente. Então se a gente for nessa linha, eu busco entender como que essa pessoa tá pegando aquele gancho do que eu expliquei agora, da neuroarquitetura e da psicoarquitetura, por isso que eu falei que se complementam. E aí, se eu entendo isso, que a gente tem uma necessidade inata de ter acesso à natureza, e aí eu tô falando de natureza de forma direta, planta, lago, animais, seres vivos. Se eu entendo isso, tá bom, Carla, entendi. Mas como eu trago isso para o ambiente construído? Eu vou encher minha casa de planta? Poxa, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo de cuidar. Só que aí você tem formas de trabalhar isso de forma indireta. Então, por exemplo, quando você, e tem estudos que comprovam, né? Quando você vê um quadro de uma paisagem, o seu cérebro ele não sabe a diferença entre real e imaginário. Então ele automaticamente se teletransporta para aquela cena. Ele entende que aquilo remete, se não é o real, Exato, o sentimento remete. O sentimento remete. Então a gente faz as escolhas de um projeto entendendo essa individualidade de cada cliente, como eu falei agora há pouco, mas trazendo isso de forma intencional. Você sabia que isso é tão presente assim, em termos de ajuda, né? Que tem hospitais, né? Por exemplo, o Hospital Sírio-Libanês, todos os quartos dos hospitais têm quadros de natureza. Sim. Todos têm quadros de natureza. Porque a pessoa está lá, mas ela não queria estar lá, com certeza não. Exato. Lá não pode ser planta, não pode ter nada disso, porque não é ambiente controlado. Então todos eles têm quadros que remetem à natureza. Justamente para que você, né, ou seja, se motive a sair de lá, inclusive, né? É lógico. Eu preciso ir visitar esse lugar, né? Eu preciso ir aqui, né? Inconscientemente deixa mais calmo, né? Exato. E assim, relaxamento. falando Lembra, até traz. para quem fala, mas isso pode ser muito superficial. Quando a gente fala do ambiente comercial, do ambiente corporativo, as pessoas tendenciam a pensar assim, tá bom, neuroarquitetura, psicoarquitetura, design biofílico, mas como que isso vai se tornar rentável para o meu negócio? Porque isso também, né, a gente não pode ignorar que as grandes empresas têm que fazer a conta fechar, certo? Deixa eu te explicar então, agora só um cortezinho. Você perguntou por que a gente criou o podcast, né? Por que a gente faz o podcast? Aí o Marcos falou, por minha causa, não foi por minha causa, não. Não, assim, não. Isso nasceu de uma ideia que a gente teve, né? E assim, o princípio desse podcast é a gente mostrar para o mercado de arquitetura, ou seja, boas práticas, né, que sejam rentáveis, que tragam clientes, que impactem melhor a vida dos clientes, que impactem melhor os projetos. Ou seja, como que a gente faz, ou seja, nosso propósito aqui é trazer conhecimento, né, como estamos conversando com você hoje, né, para o mercado de arquitetura, sobre práticas, né, que são muito úteis, muito interessantes para outros arquitetos e para os clientes dos arquitetos. Aquilo que você estava dizendo hoje aqui é muito interessante para os arquitetos, mas mais ainda para os clientes, né, que vão viver nos projetos, né, nas obras que os arquitetos vão desenvolver. Né? Então o propósito aqui é justamente esse, né? Ou seja, o que você está fazendo, né,
Ou seja, por que você foi convidada, né? O que nos chamou a atenção, né? Que a Carla está fazendo que impacta, né, no projeto, ou seja, que traz uma melhoria para os projetos e para a vida dos clientes que vão morar lá depois, entendeu? Exato. Então esse é o propósito, né? Então conta para nós o que isso mudou, né, no seu escritório, né? O que isso transformou, porque eu vi que você, inclusive, zerou o seu Instagram, ou seja, né, foi lá, zerou. Olha, tinha, vocês investigaram mesmo. né, tinha 18 mil seguidores, né? E você colocou de 18 mil para 0, né? Sim. E justamente, se você fez isso é porque você queria dar uma guinada, dar uma mudada, né? Sim. Eu acredito que tenha sido quando você foi atrás desses conhecimentos e falou, vou implantar isso, né? O que isso melhorou no seu escritório? É curioso, esse é um tema que até hoje me perguntam, né? Como que você deletou? Porque hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas com números, né? Então, poxa, como que você deletou um Instagram? Quer dizer, ele tá ativo, mas tá mortinho ali, né? Por que você fez um Instagram do zero? A Carla Schiff Arquitetura, ela nasceu já usando os conhecimentos de neuroarquitetura, psicoarquitetura e design biofílico. Porque eu tenho um escritório há 10 anos, mas eu atuo com arquitetura há 20. Tá. Só que o que acontece? Quando você monta um negócio, acho que todo mundo já passou por isso, quem escuta, né? Você é muito boa, por exemplo, eu tinha muita segurança quando abri meu negócio como arquiteta, mas você aprende a ser uma empresária empresariando? Claro. E aí, quando eu estruturei a minha empresa, por eu não ter referências na minha família, eu não tinha, né? Eu resolvi fazer a empresa como um propósito, mas eu não tinha alguém me guiando. Olha, você tem que ter isso, você tem que ter um brand, você tem que ter não sei o quê. E aí eu fui fazendo, muito falando de arquitetura, e esses 3 pilares que pra mim sempre foram fortes pra Carla, pessoa física, eu achava que se eu falasse isso pra arquitetura ia confundir a cabeça das pessoas, então eu não usava essas nomenclaturas. Quem me seguia olhava e falava, nossa, mas ela fala de arquitetura com uma sensibilidade diferente. Mas eu acho que até porque, como eu fui a primeira arquiteta a implementar esses 3 pilares de criação no projeto, diferente de outras pessoas que às vezes pegam isso pra, nossa, eu vou me destacar porque só eu tô falando disso, eu acho que eu me intimidei, sabe? Falei, poxa, eu posso estar querendo abordar algo que talvez não seja atrativo. As pessoas vão falar, poxa, que viagem. Muito sabe diferente, igual, né? Sabe igual a medicina holística? Sim. Mais ou menos nessa linha. Uhum. E como eu não queria, eu tava entendendo como captar cliente, entendendo a minha definição de público, eu falei, poxa, eu não quero definir uma persona dentro da minha empresa, eu quero sentir o meu mercado, né? Então eu falava, se você voltar nos vídeos desse Instagram antigo, tem muita coisa eu falando, mas eu não era tão didática na comunicação. E aí, por conta disso, e aí alguns vídeos que viralizaram que não era o meu intuito, e esse é o perigo da internet, né? Se você não faz um conteúdo estratégico, você viraliza, maravilhoso ter número. Mas quem de fato vai ser o seu cliente em potencial que vai pagar a conta do escritório, sim, né? Você atingiu quem você queria, né? Exato. Talvez então, não, né? Então assim, eu acho que eu passei por uma transformação também pessoal, né? De amadurecimento mesmo como mulher, como ser humano, Sim. como empresária. E eu falei, poxa, eu quero um outro viés. Eu quero até ter mais claro quem que é o público que eu quero atender. E aí eu tomei a decisão ousada de fazer do zero para poder ter uma comunicação muito clara. Até porque como o Instagram era muito antigo, né, do primeiro ano da empresa, 10 anos, eu era uma menina, né, comecei a empresa com 28 anos. Então eu falei, poxa, eu não quero, não que eu ignore o meu passado, ele é super relevante para eu ser quem eu sou. Mas eu queria ter algo mais estruturado, mais maduro, Ou seja, sabe? você não era uma empresária ainda. Você era uma arquiteta formada, né? Exato. Então, assim, eu já estava há 10 anos no mercado quando eu resolvi tomar a decisão de abrir empresa. Então, já tinha um corpo técnico, já tinha uma visão de quem eu sou, aonde eu quero chegar. Mas como empresária, eu sinto que a coisa estava meio... foi crescendo organicamente. Porque acho que até pela linguagem de projeto, por eu ter um diferencial muito grande, nunca me faltou cliente. Mas eu senti que esse crescimento foi orgânico. E eu falei, não, peraí, deixa eu organizar esse negócio. Agora eu quero ter intenção no meu crescimento e na direção que eu quero tomar. Então, eu acabei limpando, né? Acabei fazendo um Instagram realmente do zero. Comuniquei isso, né? Porque tinham muitos clientes que estavam lá me acompanhando, ou seguidor. E aí eu me senti mais confortável nesse novo ambiente com as postagens mais estruturadas, sabe? Carla Schiff, empresária. É isso. Carla, então, em cima disso, né? Fala pra nós o que isso mudou no seu escritório em termos de cliente, em termos de gestão, tipo de cliente, rentabilidade. Sim. Mudou isso? Ajudou?
eu sinto que eu consegui ter um cliente mais qualificado, sabe? Porque como eu tenho muito definido a linha criativa e eu sei que ela não é comum no mercado, é igual aquele médico que tem uma linha de cura muito específica. Então eu percebo que o cliente que vem até a gente tem uma conversão muito alta de 90%. Porque realmente quem senta na nossa mesa, ele realmente quer a Carla. E ele isso... já se identificou com o que está vendo sobre você, né? Exato. E isso foi trabalhado, que aí entra no que eu expliquei do Instagram, né? Então, a decisão acho que foi assertiva de eu conseguir criar essa linguagem mais direta. E aí isso reflete num financeiro mais estratégico e mais organizado, porque eu consigo, por exemplo, hoje estar com a minha agenda, a gente está em março, e a minha agenda até agosto já está fechada. E tem fila que a gente abre a agenda de pouco em pouco tempo. Então você consegue também selecionar o cliente num lugar de muito afeto e muito amor e não de uma soberba, não é sobre isso, mas é realmente, poxa, eu quero estar com um cliente que realmente se conecta. Porque a arquitetura, ela é muito íntima, né? Eu entro na vida do cliente. E ele vai morar naquela casa, né? Exato. Então, assim, eu falo, até já tive situação de fazer reunião com um cliente que falava, olha, eu te acompanho há 2 anos, eu acho muito legal a forma como você fala. Só que quando eu fui marcar uma reunião de pré-briefing, que é antes dele me contratar, não conectou. E aí eu joguei limpo, falei, posso ser muito sincera? Eu não vou ser a arquiteta que vai te atender. Mas isso no seu Instagram antigo? Não. No de agora. Porque às vezes acontece, né? De vir alguém que tá lá só querendo um orçamento, ou às vezes se encantou, mas ele ainda não tá no nível de consciência que está aberto a esse tipo de processo criativo. Porque a linguagem que a gente atua, né, esse processo de criação, ele precisa ser permissivo para que eu invada, para que eu entre, para que eu mergulhe na intimidade dele. Tem cliente que ele não quer saber se tem uma história afetiva aquele ambiente, ele só quer um ambiente bonito para mostrar para os amigos, sabe? Então a gente precisa também entender... Ele quer um ambiente que viu no Instagram de alguém, né? É isso. E é nível de consciência, não é sobre ser certo ou errado. Sim. É igual a pessoa que valoriza uma roupa de alfaiataria e tem a pessoa que não. E tá tudo bem, todos estão certos, sabe? Não, e a vantagem desse cliente, quando ele te contrata, né? Esse que vamos dizer assim, se identificou realmente, é que o projeto inteiro vai andar melhor, né? Ou seja, não vai ter surpresa. Ou seja, ele vai terminar, muitas vezes, que a gente já viu muito, né? Cliente que a gente brinca que é arquiteto que demite o cliente, né? Exatamente. Então a gente já viu muito isso aí, porque acaba no final, acaba não se encontrando. Sim. Nesse caso, como fica tão alinhado, né? Sim. O que o cliente quer. Sim. E o que a Carla Schiff oferece, isso vai... assim, 100% do caminho. Exato. Bem, né? Mas a neuroarquitetura, a psicoarquitetura e o design biofílico, que é esse processo de criação, ele é muito parecido. Não é todo cliente que está aberto, porque se a gente entende que o ambiente que a gente vive impacta em quem nós somos e quem nós somos impacta no ambiente, que é a neuroarquitetura e a psicoarquitetura que eu expliquei há pouco, a pessoa precisa querer olhar pra dentro. Às vezes ela tá se sentindo mal na casa dela, mas o problema não é a casa, é o que tá sendo sentido aqui dentro, que é o lar interno. Percebe? Sim. Então eu acho que, como eu encaro também a arquitetura como um propósito de vida, eu vejo que é o meu papel também mostrar para esse cliente que assim, olha, você precisa olhar para dentro, você não quer e tá tudo bem, mas para minha metodologia de projeto eu não vou funcionar. Mas o cliente pensa e fala assim, então beleza, vou pensar Não, nisso. aí eu falo bem claramente, eu não vou ser a arquiteta que vai te atender. Sabe por quê? Tem um propósito nisso, né? O cliente, o atendimento a um cliente, né, para uma obra, ele é muito longo. Exato. Muito. Então, a venda não é só a venda do projeto. Ela vai ter que vender, e entregar e conviver com ele meses. É que, na verdade, eu tô perguntando, porque às vezes você fala assim e a pessoa fala assim, não, cara, o que eu posso fazer? Então, eu quero que você seja minha arquiteta. Aí você faz meio que um questionário em cima do que eu quero. Aí você fala assim, olha, não sou então essa arquiteta. E se eu quiser você vai tentar você não deixar de me atender? Acho que é essa a pergunta comercial. Porque, claro, é muito tempo, como o Humberto mesmo falou, eu sei que você pega um projeto, você vai demorar até o final da obra, eu sei que é muito tempo. Mas eu quero saber se você tem essa tratativa com o cliente. Antes de tudo, assim, eu tento ter esse lado muito humana, né, de percepção. Eu acho que eu estudo hoje psicologia há 17 anos, eu realmente entendo muito dos mecanismos cerebrais, dos traumas que a gente oculta. Então, muitas vezes a gente acha que a gente quer um negócio, mas na verdade a gente não quer.
Então eu entendo bastante isso, e quando um cliente senta na minha mesa e eu vejo que ele não está pronto para, porque até explicar que esses 3 pilares que a gente usa para criar um projeto é uma metodologia. Não é simplesmente o cliente senta na minha mesa e eu falo, me conta aí, o que você gosta, né? Tem uma metodologia que eu sigo muito à risca para eu poder ser bem assertiva em relação ao que eu vou propor num projeto. Só que antes disso, antes do cliente sentar na minha mesa, eu faço uma reunião de pré-briefing antes dele me contratar. E aí nessa reunião eu vou perceber qual o nível de consciência que ele tá. Ele tá apto a entrar nesse processo? Entendi. Ou ele realmente só quer que eu coloque o vaso, ele não tá preocupado se o vaso tem história, se era da avó dele, se não sei o que. Ele só quer lá comprar o vaso. Se é a folha de plástico ou não, né? Exato, ele não tá preocupado. Então, nessa reunião, já consigo ter essa percepção. O cliente ainda não me contratou, essa reunião não tem custo para o cliente, até uma forma de eu ter um filtro para conhecer melhor meu cliente. E se eu sinto que ainda assim ele não tá apto, eu falo, então tá. Porque o querer já é um grande espaço para o autoconhecimento, concorda? Claro. Você tem que querer. Eu posso não saber o que eu preciso fazer para me curar, mas eu preciso querer. Então, de repente, ele tá vivendo um processo de, por exemplo, uma separação, ou ele tá numa situação que não tá mais morando com o filho. São processos que a gente passa ao longo da vida que a nossa casa se modifica, concorda? Com certeza. Então, quando a gente entende isso e eu vejo que o cliente quer muito, eu vou perguntando. E aí, nessas perguntas que também tem uma metodologia que foi estruturada por mim, eu consigo entender se ele está aberto. Então, assim, pra ele tem uma resistência, mas ele tá aberto. E aí, com isso, eu consigo caminhar. E vamos lá, para os clientes que a Carla Schiff não aceita, como é que faz para outros arquitetos pegarem ele? Manda uma mensagem pra você? Até deixando claro que assim, não é tão assim, né? Porque assim, de fato, o Instagram faz a gente ter essa conexão. Então, de fato, é claro que dá uma vontade de você atender todo mundo. Mas quem atende todo mundo não tem a venda precisa, concorda? Porque é o que você falou, dá mais retrabalho, né? Porque o cliente, ele vem na resistência e aí você quer explicar a metodologia, o porquê que você escolheu aquilo, e ele tá com a cabeça em outro lugar. Então, por exemplo, quando a gente faz uma casa, a gente vai entender, ele tem criança? Porque o tipo de piso, vamos falar de piso que a gente tá aqui na loja com revestimentos. Ele tem pet, né? Ele tem pet. Se você coloca um piso brilhante, você vai deixar o seu pet com problema nos ossos a longo prazo, porque ele vai escorregar. Uma criança, você pode postergar, por exemplo, se está na fase de engatinhar, você pode postergar o andamento, né? O andar, o tempo de andar. Então percebe que parece um pouco superficial, parece um pouco... Mas vai além da estética. A estética é o fim, sabe? Você tem criança e não quer bactéria? Exato, Mineral Lab. Postou lá na Mineral Lab. Aliás, tem um conteúdo no meu Instagram só sobre o Mineral Lab, que eu fiz por conta da visita com vocês. É verdade, muito bom. Verdade. Tenho que fazer um jabazinho aqui. Pode fazer, porque eu fiz esse conteúdo para vocês. Sim, pelo amor de Deus. E a ideia é mostrar pra todo mundo que dá pra ser melhor. E faz pergunta pro Carla Schiff, que ela é psicóloga também, ela consegue fazer todo esse entendimento, tá bom? É isso. Porque, na verdade, e a primeira consulta é grátis. A primeira reunião é uma cortesia. A gente faz isso até porque... A reunião não é reunião, é consulta, né? A primeira, né? Acontece como uma consultoria. E a gente faz isso até por saber que essa metodologia, ela é nova, né? Então as pessoas, elas ficam inseguras. É diferente de você comprar um copo, que você já tá vendo o copo. Agora, quando você vai contratar um escritório de arquitetura, por mais que tenha um Instagram que mostre muito tudo, ela precisa sentir o time, ela precisa sentir, poxa, como que eu vou conviver com uma empresa durante um ano e meio, às vezes 6 meses, 3 meses, sem eu entender? É igual quando vocês recebem um cliente aqui, vocês não proporcionam uma experiência? Claro. É mais ou menos assim. E aí, sobre essa questão, até pra não parecer que exclui o cliente, não é sobre isso, mas é assim, é todo cliente que entra numa Portilato? Não. E não quer dizer que é ruim ou... Não é, mas é sobre você estar conectado com a mesma linha, percebe? Claro. Agora vamos lá, explica agora de uma maneira mais facilzinho pra nós aqui. Biofilia, é isso aí. Amor à vida. Amor à vida. Amor à isso vida. entra como no projeto? Você consegue absorver escolhendo materiais. De preferência, a gente tenta ao máximo que tenham escolhas sustentáveis. Então, por exemplo, qual que é a cadeia produtiva daquele material? E aí explicar de forma mais prática. Não é só sobre essa preocupação da matéria-prima, do método produtivo, mas vou te dar um exemplo. Tem materiais, por exemplo, tecidos, que quando eles entram em contato com o sol, liberam toxinas.
Se você é uma pessoa mais sensível, você vai desenvolver alergias. Sim. E você não vai saber bronquite. o porquê, percebe? São Paulo a gente tem muita, né? Rinite, É. sinusite, todas as ites. É. Então é esse cuidado também de, sabendo disso, fazer essas escolhas que sejam direcionadas. Uma das perguntas da minha metodologia é: você tem um histórico de, por exemplo, insônia, alergia, alguma coisa? Porque daí isso também faz a escolha de material, percebe? Não, e funciona para tudo, né? Você vai fazer um Exato. blackout melhor no quarto, Exato. né? Para quem tem insônia, porque vai ter o quarto totalmente... Regular o ciclo circadiano. Então, às vezes a pessoa ela tem insônia, ela não consegue dormir e o ciclo circadiano dela tá todo bagunçado. Uma forma da gente aplicar isso de forma prática: chega 9, 8 horas da noite, aciona lá os circuitos que a sua arquiteta vai projetar para você, que eu de vou fazer com automação, todo né? cuidado, e aí você consegue deixar as iluminações só as mais indiretas, né, mais amenas, sim. e aí você consegue ir relaxando, porque a iluminação é um dos pontos que fazem a gente entrar num outro estado ambiental, sabe? Gente, isso é coisa que muda muito a percepção de quem está nesse ambiente. Sim. Mas é algo que poucas pessoas pensam. Olha, é literalmente... Pouquíssimas pessoas, porque na realidade o pensamento das pessoas é outro. Como é que fica bonitinho a iluminação? Eu quero que fica bonito. Né? Mas tudo bem, claro que tem que ficar bonito. Esse é um propósito super que importante. acaba sendo o resultado, né? Mas além disso, né? Como que fica aconchegante? Como é que você começa a se desligar, né? Porque senão você não se desliga. Exato. Você tá lá com um monte de luz acesa, branca, e luz clara e forte. Aí você não consegue dormir cedo e não sabe por quê. Eu assisto um programa que chama Brasil visto de cima. Você põe lá bem baixinho assim, fica assistindo, o cara fala bem baixinho, já era. Ai, gente. Caio, eu tenho uma curiosidade. Da mesma forma que essas metodologias, elas fazem um alinhamento com você em relação ao cliente, você deve replicar isso para os seus fornecedores. Sim. E aí, o que você usa, assim, como que você filtra os seus fornecedores? Eu acho que o principal, como toda a prestação de serviço, é ter essa conexão que precisa acontecer, né? Não adianta nada o profissional, a empresa, seguir o checklist de toda a metodologia que foi traçada, mas não dá o match. Então, esse é um ponto principal, tem que ter uma sinergia. Mas é questão de propósitos de vida, sabe? Se eu já tive no escritório fornecedor que ele simplesmente fazia o descarte de lixo dele de maneira ilegal. Em tese, meu cliente não fica nem sabendo disso. Sim. Mas vai contra os meus propósitos dentro dessa linha criativa, e nem só linha criativa. Vamos falar na prática? A gente vive num planeta que ele não é, né? Você tem que ter uma mínima de preocupação Ambiental. com o próximo. Não vai caber todo o lixo, né? Exatamente. Então aí eu acho que não entra nem nesses 3 pilares de criação. Eu acho que é muito mais da Carla como ser humano, sabe? Eu acho que... Não, e outra coisa, você é responsável pela obra que você muitas vezes está fazendo a gestão. E é uma das áreas que mais poluem o meio ambiente, é a construção claro, civil, você tem muito produto químico, Exato. nada é reciclável, nada é reciclado Exato. quase na construção civil. Né? Ou seja, muito se perde, né? Se perde Exato. muito, nada é reciclado, né? E você tem um problema também assim de poluição enorme, porque muitas vezes está numa obra, a pessoa vai lá e joga tinta no ralo, né, que vai para o esgoto, e essa tinta não é biodegradável. Então, Exato. ou seja, a gestão disso faz parte do seu trabalho. Né? Mas além disso, cara, a questão também de quanto que um produto é solidário, isso impacta também? Também, a gente busca hoje, a gente tem como parceira a Construid, que inclusive vocês já conversaram, né? Eu hoje sou coordenadora da área de projetos da Construid e eu também cuido disso, né? Eu também tenho essa sensibilidade de falar, poxa, esse fornecedor ele tá preocupado com uma questão social? Tem ainda empresas que às vezes olham e falam, é só um selo, mas não é sobre isso, né? A gente tem que perceber, e eu acho que a pandemia trouxe muito essa consciência, né? De você perceber que você não tá sozinho. Porque o que foi a pandemia? Poxa, se eu não me cuido, eu contamino o outro. Então, acho que as pessoas, pelo menos eu noto isso no meu segmento e noto com fornecedores, com clientes, que tem essa preocupação de aonde eu estou impactando, né? Aonde o que eu estou fazendo está impactando no próximo. E aí entra a questão social e entra a questão que a gente acabou de falar, ambiental. Então, eu acho que tem que ter, e não é nem só sobre atuar nessa linha, que eu atuo tanto com construção quanto reforma, mas é de fato você ter essa sensibilidade. Eu acho que hoje não cabe mais, né? Você achar que o que você faz, essas são as minhas escolhas e ponto. Você tem que minimamente pensar no próximo, né? E a Construid é uma ONG que eu busco cada vez mais
fornecedores que apoiem ela, porque hoje eu estou dentro dela, então eu vejo realmente o quanto tem uma seriedade em tudo que eles fazem. E eu acho isso importante, sim. A gente super apoia a Construída. Quer falar dela aqui que a gente... Mas eu queria que você explicasse pra você, o que seria essa palavra de conexão em relação não só aos seus parceiros, em tudo? Eu acho que a conexão, ela tá muito relacionada com a espiritualidade, que nada tem a ver com religiosidade, mas é sobre o sentir. Então o sentir é algo que não é mensurável, não tem indicadores, mas você sente. Sim. Somos almas num corpo humano que sente. Então essa conexão é aquilo que você não consegue explicar, mas você sente, e o sentir é o que guia, sabe? Sim. Então eu acho que não dá pra gente, eu não consigo, na verdade, imaginar trabalhar sem ter conexão com a minha equipe, com meus clientes, com os meus fornecedores, porque eu acho que quando tem conexão, vamos falar agora BOs, né? Você falou até com o cliente também, você esqueceu o cliente. Falei, na conexão. Falou? Falei. Não, falou cliente? Falou. Cliente. Pelo amor de Deus. Não, a conta não fecha. Deixou claro desde o início. Não, ela falou primeiro. Foi daí que saiu a conexão. Falou do cliente, pelo amor de Deus. Sem conexão. Só pra vocês terem ideia, a maioria dos nossos clientes hoje se tornam amigos. Porque você acaba tendo uma troca tão gostosa, você comunicando com quem você é. Sabe igual roupa? Quem aqui, né? Já somos adultos, não é mesmo? As roupas que a gente usa hoje não cabem mais como quando a gente era adolescente. A gente não consegue vestir uma roupa de quando a gente era adolescente. A casa é a mesma coisa. Verdade, cara. Muito bem. Muito bem. E vem cá, sobre o escritório seu. Fala um pouco sobre ele, os números. Né? Não precisa contar os números, fala em percentuais que a gente não sabe os números. Né? Mas como é que ele vem crescendo? Como tem sido os últimos anos? Como está agora? Já falou que já está até agosto, né? Com a agenda fechada. Mas não é isso, tem a agenda fechada até agosto. Aquilo que eu comentei no começo, né, de estruturar o Instagram, era justamente para eu chegar nesse ponto. Eu senti que lá faltou estruturar algumas estratégias até para direcionar meu crescimento, porque ele foi acontecendo de forma orgânica mesmo. Ele foi acontecendo. Eu acho que até porque eu tinha uma linha de projeto muito específica, então quem se conectava com a gente se conectava com a gente. Ficava. Só que eu cheguei num ponto que eu falei, poxa, eu quero chegar num ponto de estar com uma agenda já mais organizada, no sentido de ter essa previsão de, poxa, tá com a agenda travada, né? Ela tá até agosto. Eu sei que isso é uma baita de uma conquista. Eu já fui uma empresária lá 10 anos atrás, quando abri o escritório, que eu tinha que correr atrás de cliente semanalmente. Então, acho que isso tudo foi muito bem pensado para poder estruturar. E aí, em relação a números, né? Eu acho que tem dois momentos da Carla Schiff Arquitetura, e eu falo da Carla Schiff Arquitetura se fundindo com a Carla Schiff pessoa física. Quando eu construí o escritório, quando eu formei o escritório, eu tinha muito um ideal de que sucesso era chegar numa formação, né? Num formato de empresa. Que eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu vou ser muito grande, ter atingido sucesso quando eu ter X clientes, quando eu tiver um escritório com 50 arquitetos, tal. E eu cheguei nesse ponto. Eu cheguei a ter 20 funcionários. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, não é nada do que eu imaginei que era. Então, acho que esse também foi um momento de virada de chave, porque muitas vezes a gente acha que sucesso é um lugar que, assim, a gente só pensa nas alegrias. Mas quando você cresce, as dores são proporcionais com os crescimentos. Você, mais do que ninguém, sabe disso, com uma empresa super estruturada. E aí chegou num ponto que, indo para essa conexão dos 3 pilares de criação que eu atuo, eu não tinha o tempo de sentar com o meu cliente e olhar olho no olho com ele. De ter uma conversa sem cronometrar o relógio. Então, assim, tava entrando números? Tava, não tenho do que reclamar. O escritório sempre foi muito positivo. Só que até que chegou num ponto que eu falei, tá bom, a conta tá redonda, tá positiva, mas eu não tô feliz. E aí volta ao que a gente tava falando, não tá vibrando mais. Eu chegava a ter... É porque você era muito mais empresária que arquiteta. Você não tinha tempo de ser arquiteta. É isso. E aí chegou num lugar que, claro, com um time estruturado, com pessoas que conseguiam cumprir o papel e fazer, porque como sempre teve uma metodologia, eu sou muito organizada em criar processos, eu percebia que as arquitetas estavam fazendo o direcionamento de briefing, por exemplo, com o meu cliente, eles estavam suprindo o que a Carla fazia. Não é que estava dando ruim, estava dando bom. Mas eu queria estar ali, sentada na mesa com o cliente, eu queria tomar um café sem olhar
relógio. E eu falei, não. E aí isso aconteceu na pandemia, quando foi 2020, 21, 22, o escritório cresceu horrores, porque acho que a área da cresceu muito, né? E eu falei, não, pera, tá maravilhoso? Tá tudo acontecendo. A gente sempre teve acho que até o Instagram faz isso, né? A gente faz muitos projetos fora do estado de São Paulo e muitos fora do país. Então eu falei, poxa, muito legal, mas não é o que eu quero. E aí eu peguei, dei uns passinhos pra trás, falei, não, pera, eu quero começar a estruturar e direcionar de uma outra forma. Então eu gosto de falar disso, porque quando a gente fala sobre sucesso, sobre crescimento, as pessoas associam que é sempre o mais. Mais seguidor, mais dinheiro, mas isso aqui que não é mensurado em números e é o que faz a gente existir. Entende? É que o mais não é melhor. O mais não é melhor. Melhor é melhor. É isso. É isso. O propósito não é ser o mais, o propósito é ser melhor. É isso. Então hoje, respondendo de forma mais prática a tua pergunta, a gente consegue ter o mesmo faturamento de quando eu tinha 20 pessoas no meu time, só que tendo 8 pessoas e muito menos projetos. Bom, mas que dobrou o faturamento se você pensar o custo que você tem a menos da empresa. Exato. Ou pelo menos a margem de receita, a margem de lucro. Então eu acho que o crescimento ele não é só sobre você ter números, mas é sobre ter qualidade de vida, é sobre hoje eu ter um time que eu falo, vai numa obra que, por exemplo, é no Ceará, tira mais 2 dias para descansar. Pô, dá isso de presente para um funcionário, eu me sinto realizada. Ah, mas Carla, sua empresa não está lucrando, você está perdendo 2 dias de trabalho do funcionário. Mas ele está me entregando muito mais felicidade, agradecimento, ele vai produzir muito melhor. Então, acho que tem muita coisa na área do empresarial que não são só números e ninguém ensina a gente, né? Então, quando eu construí meu escritório, eu ficava muito nos números. Ah, eu quero isso, eu quero não sei o quê. E aí chegou num ponto que eu alcancei todos esses números e falou, opa... Mas porque ela se tornou uma gestora muito melhor. Então, mas na cabeça de uma outra pessoa que veio me citar com 20 e diminuir, fala isso. assim, como assim, né? Como que assim você está diminuindo esse escritório? Quebrou. Eu cheguei a ter 2 unidades, uma em Alphaville e outra em São Paulo. Só que aí entra uma outra questão. A tecnologia precisa ter um espaço físico, né? Hoje eu tenho, mas assim, antigamente, hoje eu tenho um. Antigamente não. Você tem que ter um escritório perto do interior para atender os clientes do interior. Você sabe, eu tinha uma unidade que era fazia divisão com um empreiteiro em Miami, porque eu tinha que ter uma unidade em Miami. Hoje eu fecho projetos em Miami sem ter uma unidade em Miami, né? Então acho que ter essa consciência, de fato, eu acho que eu nunca fui ligada ao ego que a arquitetura tem. De fato, a nossa área tem. Né? Eu falo que eu não sou arquiteta que segura champanhe. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que meu dia a dia é simples. Eu me celebro, eu comemoro e fico feliz vendo a minha planta crescer, que aliás o escritório tem um monte de planta e eu fico acompanhando. Isso pra mim me preenche os olhos, entende? E eu acho que até isso, eu achava que era ruim no universo da arquitetura eu posicionar isso. Como assim ela é arquiteta que ela não tá buscando as tendências do mercado? Como assim ela tá querendo que o cliente sente e simplesmente contemple a lua? Isso não é rentável. Mas isso é uma tendência. Hoje, né? Mas há 10 anos atrás eu falando isso, era tipo a arquiteta riponga, como assim, né? E quem me vê tem uma confusão, porque eu não sou riponga, mas eu tenho uma vibe, um estilo de vida que eu gosto do natural, eu estimulo meus clientes a faz um banho de floresta. O que é? Vai todo dia 15 minutos, acessa a natureza. Gente, a Carla já me pediu há um ano já pra fazer isso. Eu faço isso. Ai, mas ela tá do não parque. Faz melhoras? Depois eu faço ensina. no parque, mas eu acordo, eu viajo muito pra praia, e eu acordo todos os dias e vou no mar. É isso. Todos os dias. Vai dizer que você não é um outro Humberto? Nossa, é muito Agora prazeroso. imagina se a sua casa faz você se sentir como se você estivesse entrando no mar, como se você estivesse entrando numa floresta. Porque assim, porque o Beto tá falando que entra no mar, quem não tem casa na praia, Humberto. Não, então eu tô dizendo assim, você pode trabalhar o aroma. Aromaterapia. Aroma, um parque, tem muito você não parte. Uma textura. Você trabalha uma textura de areia na parede. E assim, muitas vezes não é um parque, você vai numa praça, você já muda onde você está. Acho incrível o que você falou, né? Uma coisa que você falou que eu preciso aprender é que você falou assim, ó, tem vezes que a pessoa acha que quer uma coisa e não quer.
eu preciso aprender isso aí pra falar pra minha mulher, pros meus filhos, entendeu? Tem que ensinar isso aí. Eu falo, mas olha, você acha que você quer isso aí, mas você não quer. Nossa, entendeu? gente, Eu preciso aprender isso. Isso aí eu tenho que... Cuidado com essas coisas. Isso eu vou querer aprender aqui e vou no Carla Schiff ensina que eu preciso aprender isso de qualquer Mas você maneira. sabe que isso é estudo de neurociência, né? Porque o que acontece? A gente é bombardeado de informações o tempo todo. Então, às vezes, você nem tá querendo algo, mas você acorda lá, você vê o Instagram e você fala, nossa, eu preciso disso. Não, você não precisa. Isso nem sequer comunica com o seu estilo de vida. Mas você está sendo induzido, às vezes até pelo meio. Todos meus amigos estão fazendo isso, então também tenho que fazer. Verdade. Não. E quantas vezes, quando eu trabalhava, como eu fiquei 10 anos no mercado, hoje já abri meu escritório, eu ficava assistindo assim aquela cena da arquiteta especificando, todo respeito aos escritórios que eu trabalhei, mas assim, eu via especificando coisas que não tinham nada a ver com o que fazia sentido para o cliente. Porém, todo mundo estava usando, né? Todo mundo tá na moda, mas tá na moda pra quem? Entende? Até quando também? Até quando? E por que vai usar aquilo que está na moda? Exato. Só porque está na moda. Exato. Eu até falo um outro ponto importante, né? Às vezes eu escuto no Instagram, ou até cliente que começa a trabalhar com a gente, fala, como vocês conseguem fazer projetos tão ousados em formas, em cores, em texturas? Eu falo, porque quando a gente se conecta com a essência, a gente não enjoa da nossa própria essência. Você não enjoa de quem você é. Sim. Você pode ter transformações ao longo da vida, porque faz parte da natureza humana a gente se transformar. Mas a gente não enjoa de quem é a nossa essência. Então, se você consegue mergulhar na essência do cliente, captar isso e trazer para o ambiente, você pode botar uma parede bordô, que o cliente vai se conectar e vai amar, e ele não vai enjoar. Só que a gente teve até alguns anos atrás aquela moda do bege, né? Tudo bege, tudo neutro, porque assim o cliente não enjoa. Mas eu amo bege. Não, tá tudo bem, mas é a sua essência, a minha essência é bege. É a sua E o que você essência. tá falando, eu tô pensando assim, o que ele me conectar com bege? Eu tava assim na minha cabeça agora. E tá tudo Eu bem, tá? preciso bege, eu Tá gosto. tudo bem. É. Tem gente que se conecta com muitas misturas de cores. Não importa é que se conecta. É verdade, muito Exato. legal. Essa é E eu acho que a tecnologia que a gente está hoje, ela é muito perigosa, né? Porque se você não tiver consciência, você está vivendo uma vida que não faz sentido para você, você está comprando as coisas que não fazem sentido para você, você está se relacionando com as pessoas que não fazem sentido. Você vai lá, você não precisa ir. Você compra o que não precisa, com certeza. Eu vou falar com a minha mulher, pra que Coloca essa ela aqui. bolsa? Pra que essa bolsa? Meu filho, pra que? 2 chuteiras, ela só tá bom. Não, mas é verdade. Só tem 2 pés, você não assentou o pé, pra que ter 2 vezes de chuteira? Assim, isso faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Nossa, muito mesmo. Agora fala pra gente o que é aquele perfil que eu não sabia que existia, né, que hoje eu fui fazer uma pesquisinha maior sobre você e vi lá o perfil do Carla Schiff Ensina. Fala pra gente o que é. Ele cresceu também de forma orgânica, como tudo na minha vida foi sendo direcionada. E ele surgiu porque eu abri o escritório em 2015. Quando foi em 2016, eu tinha uma colega de faculdade que estudou comigo. E aí, lembrando, né, me formei no ano, depois de 10 anos de mercado, eu abri a empresa. E as pessoas, elas tendenciam muito a assistir os palcos, né, mas não os bastidores. Hoje vocês estão sabendo que eu fiquei 10 anos ralando até abrir o escritório. Só que essa pessoa chegou, não vou citar nome, mas ela veio e falou assim, Carla, eu tô vendo você dando super certo. E no primeiro ano de escritório, eu fiz um projeto em Miami. Que aconteceu porque eu sentei um dia numa mesa de amigos e um desses amigos tinha um amigo que tinha casa em Miami e ele queria fazer uma outra construção de outra casa. Então eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E aí as pessoas que olham de fora, e eu sempre fui contra essa exposição meio que ostensiva, né? O que eu mostro a minha realidade. Eu mostro eu fazer minha meditaçãozinha, minha caminhada, às vezes recebo uma premiação, mas essa premiação não diz quem eu sou, sabe? É mais, né, embaixo. E aí, só para contextualizar, essa pessoa pediu para eu fazer ensinar ela como construir escritório, porque ela já estava arquiteta há 10 anos como eu, mas ela não sabia como estruturar. Eu falei, cara, não sei como eu te ensinar isso, eu posso, vem tomar um café aqui no escritório e eu te falo, mas o que eu sei é o que eu aprendi, né, de forma orgânica. Ela sentou comigo, comecei a passar, falei assim, cara, amei, mas eu quero mais. Me cobra pra você me ensinar o que você faz, como você estruturou seu time, como... Falei, caramba, falei, tá.
Fiz para ela falou para outras pessoas que fizeram também, e assim eu comecei a dar cursos e aulas. Então, antes da pandemia era presencial, fazia turmas de 20 em 20 arquitetos para ensinar arquitetura de A a Z. E aí eu falava sobre arquitetura, como estruturar escritório, gestão de pessoas, como fazer esse briefing, que eu acabei de contar aqui sobre a neuroarquitetura, psicoarquitetura, design biofílico. E aí isso virou uma forma de eu tentar, de forma muito humilde, mudar o nosso mercado de trabalho, que eu vejo que sente muita carência disso. De como estruturar um negócio, de como fazer um negócio rentável. Porque vamos combinar, tem muito arquiteto que fala que a arquitetura é sobreviver, não viver. E não tem que ser sobreviver, tem que ser viver. Se você souber como estruturar... Não, valeu. A gente concorda plenamente com isso, a gente vê isso. Sim. E a gente tem, inclusive, essa é uma motivação desse podcast. É trazer esses conhecimentos para que eles não sobrevivam. Exato. Da arquitetura. E tem como, né? Claro É só que tem. ver as A gente vê inúmeros casos, assim como o seu, que tem como viver Muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado mesmo. É só fazer isso. Então é importante divulgar, depois vamos divulgar o perfil. Sim, da Cachif, com certeza. Que é super bacana. Não é só você que está fazendo isso, tem mais profissionais. Eu fico muito feliz, eu vi que tem vários outros arquitetos, a gente inclusive tem algumas que eu sou amiga, que a gente troca figurinha, sim, porque eu acho que quanto mais a gente fazer o barco do outro subir a maré, todo mundo vem junto, não tem essa de... Acho que nem cabe mais essa discussão, né, de que eu não vou ensinar o que eu sei. Não, tem espaço para todo mundo. Mas eu acho que mudou bastante isso, viu? Eu vejo, não sei, pelo menos, não sei se eu sou muito ingênuo, eu sou muito, né? Você já me disse isso, inclusive. Isso é importante porque não importa de quem venha o conhecimento, né? O da Cachif, ou de outros profissionais que têm o conhecimento a passar, é importante porque melhora a classe. É isso, né? O cliente olha com outros olhos se todo mundo está bem posicionado, né? Excelente. E valoriza mais, né? E assim, e o cliente tem que olhar com outros olhos. Por quê? O trabalho do arquiteto, do design interior, ele é extremamente importante. Eu não lembro quem foi que falou para nós, acho que foi a Mariana Fortunato. No podcast. Ela falou para nós o seguinte: não, eu contratei uma pessoa para fazer minha gestão comercial. Por quê? Porque se alguém precisa me contratar para ser arquiteto, é porque não consegue fazer a casa sozinho. Sim. Bom, eu tive que contratar alguém para fazer as vendas, porque eu não sei fazer venda. Então, ou seja, cada um na sua especialidade. Total. Então, ou seja, a classe de arquitetos, de design interior, é extremamente importante. Por quê? Porque é impossível fazer uma casa, uma reforma, uma obra bem feita, tão quanto é bem feita com um profissional te ajudando. Nossa, Ou seja, hoje todo mundo usa o ChatGPT para ver sobre doença, né? Mas ninguém deixa de ir no médico, né? Exatamente. Todo mundo continua indo no médico. Por que vai no médico? Sim, ele já está Procura no Google lá e não vai nunca mais no médico. É verdade. Mas não, as pessoas vão no médico, vão fazer exame, tomam remédio, porque vê que isso é importante. O profissional de arquitetura é o médico da obra, da reforma. Não dá para fazer sozinho. Exato. Não vai ficar bom. E principalmente a parte financeira, né? Os clientes, eles ainda tendenciam a achar que contratar um arquiteto é um custo a mais. Então, eu vou economizar esse custo a mais. Só que você esquece que você está acessando ao nível de conhecimento que ele vai te dar, que ele vai fazer você economizar tempo e, consequentemente, dinheiro. Porque se você faz escolhas erradas, o prejuízo é muito maior. Eu falo que o arquiteto, em média, é em torno de 4 a 6% do valor total da obra. É muito pouco. Se você comprar um piso errado, isso dá muito mais, percebe? Tanto isso é verdade que eu acho até que esse percentual deveria ser menor, mas o problema é isso varia também entre ser reforma, construção ou repaginada. Deixar isso claro para não achar todo mundo que que vai custar isso. Na verdade, acaba custando menos. Sim. Né? E além do que você diminui o risco de erro, tem escolhas mais assertivas. Sim. E isso hoje funciona tanto que, além de escritórios, né, como o seu, que prestam todo esse serviço, existem agora empresas para auxiliar os escritórios a fazer gestão de obra. Como a TUS, a XP Advisors,
Tem várias empresas que a gente conhece que auxiliam, ou seja, eles não fazem o trabalho do arquiteto. Inclusive, quem contrata eles muitas vezes é o arquiteto. Sim. Ou o cliente para trabalhar em conjunto, todo mundo junto. E que isso traz um resultado imediato. É isso. Na realidade, quem não contrata arquiteto hoje, se fizer sozinho, vai perder o dinheiro que custaria ter. Não, e além disso, eu pelo menos já vivi isso. A dor de cabeça, ela é assim, é impagável. Sim. A obra, você sair para escolher material, tudo. Arquiteto, para mim, hoje é uma das profissões mais lindas. E eu falo porque eu estou quase 3 anos na Portelato, vim da moda, mas a arquitetura é fundamental. Eu não sei como que uma obra sobrevive sem arquiteto. E além disso, cara, algo importante, o que é? É você pensar o seguinte, nós falamos aqui que a obra, né, a construção para o cliente é algo extremamente grande, extremamente importante. Bom, importante desse jeito, ele vai fazer sozinho, já está errado. E sendo que naturalmente ele pode amanhã depois vender esse imóvel, porque ele está trocando, ou porque ele quer para um imóvel maior, ou porque quer ir para um imóvel menor, porque ele já não tem mais os filhos morando em casa. Então, isso é um bem, né, que ele tem valor. Quanto melhor ele for construído, né, fabricado, né, melhor valor ele vai ter de revenda, mais fácil ele vai ser vendido e melhor vai ser vendido em termos de valor. Então, o investimento, né, no profissional de arquitetura, assim como nos produtos, né, na obra, como é que a obra vai ser feita, impacta demais no resultado final. Sim. Tanto é que tem muita casa, tem muita obra que tem marca, né? Sim. Quem fez? Foi a Casa Chifre. Sim. Quem fez? Foi o fulano. Tem uma assinatura. Tem uma assinatura. Isso ajuda a vender. Assim como o móvel assinado ajuda a vender. Assim com roupa, né? Roupa, tudo isso ajuda. Então é extremamente importante, é um investimento. Exato. E que se chegar a 3% a 4% é muito pouco. Sim. Porque na hora de uma venda vai valer muito mais que 10%. Isso se recupera, né? Porque Muito chama mais que 10%. investimento, porque você tem um retorno. Isso é investimento, Não é um na gasto. verdade. Isso nunca é gasto. Isso nunca é um gasto, é um Nunca, investimento. nunca. E eu falo que até que se você for fazer algo mais enxuto, fazer a reforma de um quarto, se você escolhe, indo nessa linha do que eu tô falando, imagina você ter um investimento de trocar o piso, colocar a posição do ar-condicionado num lugar que você não sabe, de repente você vai dormir com aquele ar-condicionado na cabeça, porque você colocou sem saber o posicionamento correto, vai ter iluminação na testa, você vai ler um livro, aquilo ofusca. Então assim, o desconforto de você habitar num ambiente que não te completa, que não faz você se sentir bem, quanto custa isso? Né? Então assim, eu não quero também idealizar que a arquitetura é todo mundo só casa Vogue. Não, a gente também tem o cliente que ele vai fazer só um ambiente. E geralmente esse cliente que vem no escritório e a gente faz um ambiente, ele volta e a gente acompanha esse crescimento dele, né? Ele casando, ele tendo filho. Então a arquitetura, ela também não é só sobre uma construção mega, né? Ela também é no pequeno. Porque se você habita, você precisa de um lugar. E se esse lugar for confortável, não é muito melhor? Sim. Né? E eu falo até do ambiente como ferramenta de cura. Se você faz um ambiente que ele tem uma iluminação não bacana, não adequada para a forma como você sente o seu espaço, você pode desenvolver ansiedade, depressão, indo numa escala maior, tá? Porque eu também tenho uma linha de clientes que me buscam por ter algum tipo de distúrbio e eles falam, eu tenho dislexia, meu ambiente me dá muito estímulo, eu tô sempre acelerado. Então eu desenvolvo aquele quarto de estudo que ele tem ou a sala para minimizar esses impactos, sabe? Então a arquitetura, eu acho ela uma ferramenta poderosa. Nossa, de demais. cura. Extremamente inteligente. Demais. Né? Demais. A pessoa muitas vezes vai no escritório de casa, ela trabalhar, ela quer estar focada, mas ela vê o escritório na revista que tem cheio de coisas e aquilo vai, na realidade, desfocar ela, né? Exato. Então assim, funciona para ela, que aí volta aquilo que eu falei, né? A psicoarquitetura. Como que a minha cliente sente o ambiente? Tem cliente que se você tem um ambiente, vamos falar do exemplo do ambiente de estudo, o escritório home office. Se você tem um ambiente cheio de estímulos, isso estressa ela. Em contrapartida, também existe o ser humano que precisa de um ambiente limpo, porque senão ela fica estressada. Então você precisa entender essa individualidade. E aí às vezes as pessoas tendem a olhar no Instagram e ver o que é bonito, falar, eu quero isso aqui fica bom pra mim. E não fica. Eu tenho N casos de clientes que me procuram a gente de já ter feito algo na casa e falou,
investi aqui 100 mil, 200 mil e eu não me sinto em casa. Por isso que eu busquei no Instagram, te achei, porque eu quero sentir em casa. Só que eu não sei por onde fazer isso. Não, e hoje o mais comum é o cliente pegar o Instagram ou o Pinterest, escolher lá cada um dos cômodos em diferentes projetos. Eu quero isso aqui. Né? Não, em diferentes projetos, né? Então eu quero o quarto dessa casa aqui, Contemporâneo. a sala dessa aqui, a cozinha dessa outra, aí no final ela coloca, a casa coloca uma plaquinha assim, ó. Ela não, porque ela não faz isso, mas eu quero colocar casa Frankenstein, né? Nossa, É um pedaço de cada vai com da onde você se inspirou para essa casa? O cliente fala, desses posts aqui, ó, dá todos os posts, né? Não, e eu falo que a arquitetura pensa igual a roupa, né? As roupas, se você para pensar, nós temos aqui 4 seres humanos com formas de corpo diferentes, né? O que fica bom no meu corpo não vai ficar nela. O meu nada fica, não esquece. Entende? Então assim, se a gente parar pra fazer uma analogia bem simplesinha, todo mundo fica bem com determinada roupa? Não, então a casa também não vai ficar bom. Olha essa analogia então. A pessoa não pode pegar foto do Instagram e achar que vai ficar bom na casa dela. Porque eu olho a foto da roupa no Instagram e quando eu compro, eu chego ali na casa, eu visto e falo, me entregaram outra coisa, não é a mesma. Eu devolvo todas. O design biofílico, a diferença entre a neuroarquitetura e a psicoarquitetura é que o design biofílico, falando de forma mais prática, a gente se inspira nos recursos que a natureza tem para trazer para o ambiente. Então isso é a aplicação do design biofílico, né? Quando você entende, tá, como que a natureza, como funciona a ventilação? Você já deve ter reparado que se a árvore é mais baixa ou mais alta, a circulação de ar faz um trajeto. Quando eu faço uma construção de uma casa, como eu posso pegar essa referência para posicionar as janelas de uma casa? Para você não ter que ligar o ar-condicionado. Exato. Então, o design biofílico é quando a gente se inspira nos elementos. É que eu sei que do jeito que eu falei, parece que em algum momento eles se mesclam, né? Porque de fato é isso. Os três conhecimentos em algum momento eles se fundem. Mas o design biofílico é essa inspiração. Então, o que funciona? Tem até a biomédica, né? Que é uma linha de projetos que você se inspira, por exemplo, o formato do caramujo. Como que é a estrutura desse caramujo? Como que eu posso pegar essa referência para trazer para uma construção? Mas aí é um tema mais denso. Nossa, se fizer uma cara dessa, a pessoa não sai mais, porque o caramujo morre lá, né? Não, mas aí você se inspira na estrutura, assim, como que ela é importante, tem uma né? Como que inteligência. você aperta o caramujo, você não esmaga ele tão facilmente, né? Então como que você faz esse intertravamento numa construção, para você gastar menos material? Então tem todas essas questões, né? Então, quando eu falo em design biofílico, não é só sobre estética também, você pode fazer uma construção focada na parte estrutural da construção, pensando no design biofílico. Ou seja, fica claro para nós que buscar soluções não comuns, né? Ou seja, como você está falando aí de biofílico, neuro, psi, traz cliente, se torna mais assertivo, né? A questão do cliente também, não só assertivo em ter o cliente mais conivente com a obra, mais de acordo com o que a obra vai ser feita, vai ser entregue, mas também o resultado final também deve ser muito mais prazeroso para ele. Sim. Então, ou seja, o dia a dia dele pós-obra, pós-entrega da obra, deve ser muito mais prazeroso. Por quê? Porque ele vai, com certeza, tirar proveito desses benefícios que foram pensados previamente.